Olá, amados, a paz do Senhor. Passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Isaías. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. O capítulo 38 do livro de Isaías nos fala acerca da doença do rei Ezequias. Diz a Bíblia que o rei Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Diz a Bíblia que Deus aparece ao profeta Isaías e manda o profeta dizer ao rei que o rei morreria com aquela enfermidade. E após o rei receber a notícia do próprio Deus de que ele morreria, o que ele faz? Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, até aqui, o rei Ezequias adoece de uma enfermidade mortal e ele recebe a notícia do próprio Deus de que ele morreria. E após receber a notícia do próprio Deus de que ele morreria, o que ele faz? Ele começa a orar ao Senhor. E como a gente viu no versículo 4, Deus responde às suas orações. Eu gostaria de falar com você no dia de hoje acerca das consequências da oração. As consequências da oração. Veja novamente, versículo de número 4, Deus respondendo às orações de Ezequias. Veja o que Deus disse para ele. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, preste atenção. Acrescentarei 15 anos à sua vida e mais. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Perceba algo interessante, queridos. A Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. No versículo 2 a gente viu que Ezequias orou ao Senhor. No versículo 2, Ezequias ora pela sua cura. Ele estava enfermo. Mas a gente viu aqui a partir do versículo de número 4 que Deus não só o cura, como também deu livramento do seu inimigo. Diz a Bíblia que Deus acrescentou 15 anos à sua vida e Deus também disse a ele que o livraria das mãos do rei da Síria. Sabe o que eu aprendo? Sabe qual é a primeira consequência da oração? É que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Você se lembra de Efésios 3:20? É exatamente isso que está escrito lá. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. No versículo 2, Ezequias ora pela sua cura. Deus não somente o cura, como dá vitória sobre os seus inimigos. Eu não sei qual tem sido o motivo das suas orações. Eu não sei qual tem sido a razão das tuas orações. Mas eu quero te dizer que servimos a um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Servimos a um Deus que supera as nossas expectativas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ei, queridos, servimos a um Deus que nos surpreende.
compreende. Ele faz mais do que aquilo que eu peço, mais do que aquilo que você pede a Ele em oração. Primeira consequência da oração: Deus faz mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Segunda consequência da oração. Diz a Bíblia, veja novamente, versículo de número 6. E eu livrarei você, preste atenção, eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Por causa da oração do rei Ezequias, Deus livrou não somente ele, mas aquela cidade. Por causa da oração de Ezequias, Deus abençoou não somente ele, mas aquela cidade. Você sabe o que eu aprendo? Sabe qual é a segunda consequência da oração? Por causa das minhas e das suas orações, Deus abençoa não somente você, mas as pessoas próximas a você. Por causa das minhas e das suas orações, Deus não somente abençoa você, mas as pessoas que te cercam. Por causa das minhas e das suas orações, Deus não somente abençoa você, mas os seus filhos. Por causa das suas orações, Deus abençoa não somente você, mas a sua esposa. Por causa das suas orações, Deus abençoa não somente você, mas o teu marido. Por causa das minhas e das suas orações, Deus abençoa não somente eu, não somente você, mas os nossos familiares. Por causa da oração de Ezequias, Deus abençoou não somente ele, mas toda aquela cidade. Segunda consequência da oração, por causa das minhas e das suas orações, Deus abençoa não somente eu, não somente você, mas as pessoas próximas a nós. Consequências da oração. Primeira consequência: Deus faz mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Segunda consequência da oração: por causa das nossas orações, Deus abençoa não somente a nós, mas as pessoas próximas a nós, as pessoas que nos cercam. Amém. Que Deus te abençoe.